Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu hoje vim aqui falar com vocês rapidinho sobre o passo a repasso que eu fiz com os alunos do nono ano no tema Era Vargas. Foi muito legal, muito divertido. Assim, me surpreendi da forma como os meninos se prepararam para fazer essa atividade. Primeiro, nós dividimos a turma. Eu só vou conseguir disponibilizar esse material no final de semana, tá bom? Por quê? Eu costumo usar nas salas de aula os materiais que eu produzo. Na verdade, eu faço para usar com os meus alunos. Eu gosto de material diferenciado, de trabalhar com eles de uma forma bem dinâmica. Então, eu costumo produzir os materiais para usar na sala com eles. E quando eu faço isso, eu já verifico se precisa fazer algum tipo de alteração e aí já disponibilizo isso. Eu vou fazer essas alterações no final de semana, tá bom? E aí na segunda-feira eu consigo trazer para vocês e disponibilizar. Como que eu fiz? Dividi a turma em dois grupos. Eu perguntei para eles, expliquei que faríamos uma disputa entre a turma e perguntei para eles quem eles achavam que não podiam ficar no mesmo grupo. Então eles foram falando os nomes para mim e eu fui listando no quadro. Então eu peguei os dois primeiros nomes e coloquei esses dois nomes como líderes dos outros grupos. E aí perguntei, por exemplo, Suzana, quem você escolhe desses outros que estão aqui? E aí ela foi escolhendo, depois o próximo, até a gente escolher todo mundo da turma. Então ficou um grupo bem equilibrado, ficou muito legal. E aí eu falei para eles o que eles precisavam estudar. Por exemplo, eu entreguei para eles um slide de revisão para a prova e falei para eles estudarem só aquele slide, porque é só aquilo que vai cair na prova, tá? Passei para eles a data e eles se prepararam. E fiz a mesma coisa com as duas turmas, nono A e nono B. Expliquei que eu vou pegar o melhor grupo, o que vencer, né? O melhor não, o grupo que vencer de cada turma e colocar um contra o outro numa final de de torta na cara. E aí foi bem divertido, porque né, falou que é competição, eles ficam animados. E foi divertido porque a gente fez isso em duas etapas. Nós usamos duas aulas para fazer as duas fases e eu usei uma aula da tarde para fazer a final, tá? Aqui onde eu trabalho é uma escola de internato, então os meninos da manhã normalmente são os meninos que moram dentro da escola, então eu tive essa facilidade. Não sei no caso de vocês como seria. Eu preparei as perguntas, as cartinhas. Essas cartas eu usei na fase de torta na cara só, porque eu não projetei as perguntas. Foram perguntas mais diretas, por exemplo, em qual governo o Getúlio Vargas se posicionou ao lado dos Estados Unidos na guerra? Então ele só vai me dizer o nome do governo. Então são perguntas mais diretas. A primeira fase são perguntas que eu usei o PowerPoint. E nessa fase foi legal porque assim, todos os alunos precisavam saber a resposta, porque eu escolhia quem me daria a resposta. Então o aluno precisa me falar o número e a gente lê a pergunta e lê o número e eu clico para saber se a resposta que eles escolheram é a certa. Então eles têm 15 segundos para me dar a resposta. Projeto a resposta, leio a pergunta, leio as respostas. Eu separei 4 alunos, 3 alunos eles escolheram e um eu sorteei para representar o grupo na frente. E o outro grupo eu separei a sala em 2. Então ficou do lado de cá uma turma, do lado de lá o restante do outro grupo. Então os 4 que estão aqui, quando é a vez deles, eles vão para o meio dos outros para discutirem a resposta. Então eu faço a pergunta: quem foi o presidente que foi impedido de assumir? Essa é uma pergunta de torta na cara, porque é simples, mas só para dar um exemplo. Foi impedido de assumir a presidência por causa do golpe, por exemplo. Então eles vão para lá, discutem a resposta, 15 segundos eles têm para isso. Terminou, eu pergunto, vocês respondem ou passam? Cada pergunta, 10 pontos. Passou para lá, vale 12. Voltou para cá no repassa, 15. Paga valendo 15. Não conseguiu cumprir a prova, os 15 pontos vão para outra equipe. Então, eles preferiram errar e perder 10 do que passar e dar a chance deles terem 12 ou 15. Então,
Para vocês terem ideia, eles não precisaram cumprir nenhuma prova. Eu dividi essas provas no meio das perguntas para eles poderem ter aquele momento de interação e de participação de todo mundo. Então eles escolhem a resposta e aí eu escolho fulano, me dá a resposta. Aí ele tem que me dizer, eu leio a pergunta de novo, leio a resposta e clico lá para saber. Acertou, 10 pontos. Errou, os pontos vão para a equipe adversária. As provas eu preparei para o Paga, mas eles foram espertos e sabendo que as perguntas valem mais, caso eles passem, eles não queriam arriscar. Então eles preferiam errar e dar os 10 pontos para outra equipe do que pagar. Então, para começar e saber quem é que faria o primeiro, por exemplo, eles tinham que cumprir um desafio, os 4 que estavam aqui e os 4 de lá, de palavras cruzadas. Quem terminasse primeiro ganharia 10 pontos e começaria respondendo. Então, eles tiveram essa corrida. As palavras cruzadas têm perguntas do assunto, tudo dentro do slide. Eu fiz, acho que uns 15 slides para eles. Então, eles estudaram e colocaram... E aí, eles tinham que pôr esse estudo em prática, né? Os primeiros acertaram a cruzadinha, levanta a mão, eu vou lá, confiro, tá certo, ponto para eles, tá errado, ponto para o outro, os outros começam. Essa foi a forma que eu usei para definir quem começa, tá? Depois eu fiz 5 perguntas, uma prova, 5 perguntas, a outra prova. Preparei 3 provas, tá? A prova do meio eu vou mostrando para vocês. A prova do meio foi a prova que eu usei a garrafa, aquele jogo da garrafa parar em pé. Uma garrafa para cada lado e na hora que eu dissesse já 10 pessoas, 10 alunos, então eles vão pegar o grupo, 10 alunos. Um deles só joga a garrafa sem trocar. A garrafa parou em pé, ele corre, pega uma carta que está no fim da sala, traz para cá. Joga de novo. Quando a garrafa está em pé, alguém dali, dos 9 que sobraram, pega uma carta e traz para cá. São 9 cartas, então eles precisam associar governo provisório, constitucional, Estado Novo e os acontecimentos. Direitinho. Terminou de pegar a última carta, eles têm o tempinho que eles vão organizar. Terminou, levanta a mão. Eu vou lá conferir. Tá errado, ponto para outra equipe. 15 pontos, tá certo? 15 pontos para eles. A segunda prova, a terceira, na verdade, são 4 pessoas, os 4 que estão aqui. Um deles, olhos fechados, vendados. Esse precisa associar os cadeados com a chave. Eu tenho os cadeados de madeira que são incríveis. Para mim, eu acho que todo mundo que gosta de trabalhar com aulas dinâmicas precisa ter esses cadeados. As chaves se encaixam certinho, então a pessoa de olho fechado não vê os cadeados. Os outros 3 vão para o caça-palavras e tem o quebra-cabeça. Então, a cada palavra encontrada, a pessoa de olhos fechados tenta encaixar um cadeado. Encaixou um cadeado, eles têm direito a uma peça do quebra-cabeça. A quantidade de peças de quebra-cabeça é a mesma de cadeados e é a mesma de palavras. Porém, se por acaso no cadeado ele não acerta, eles não pegam o quebra-cabeça. Essa dinâmica eu fiz valendo 15 pontos para quem terminasse mais cedo. Então, um primeiro grupo fez em 7 minutos, o outro grupo fez em 4. Então, quem fez em 4 vence. Também fiz o joguinho da garrafa para ver quem escolhia, se começa ou não, porque eles não conheciam a prova. Então, uma coisa que eu fiz, que eu vou fazer diferente quando eu for disponibilizar, caça palavras diferentes para eles acharem. Porque eu vou falando a palavra cada vez que eles acertam uma. Então, o segundo grupo já sabia quais palavras eles iam acertar ou eles precisavam encontrar. Então, é isso. Vou terminar, vou finalizar. Vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo. Esse vídeo acabou ficando bem longo, mas eu acho que foi legal. E se eu conseguir editar antes de postar, eu vou colocando fotos para vocês irem vendo como foi, tá bom? Muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada pelas mensagens que vocês mandam no direct. Sinceramente, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de trabalhar num lugar como eu trabalho, que me dá liberdade para
para fazer esse tipo de atividade, suporte, que eu acredito que seja o principal, né? Então, muito obrigada mesmo pelas mensagens de carinho, tá bom? Beijo!